Será que existe um tipo de empresa ideal para quem é da área fiscal e tributária trabalhar, a fim de adquirir muito conhecimento e muita experiência? Eu já te afirmo que sim, esse tipo de empresa existe e nesse vídeo eu vou te dizer que empresa é essa e quais os 4 motivos que tornam ela ideal para quem é da área fiscal e tributária ganhar muito conhecimento e muita experiência. Então, não saia daí! Fala galera, Léo falando aqui e no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre a empresa ideal para trabalhar na área fiscal e tributária a fim de adquirir muita experiência e muito conhecimento, tá? Então já quero deixar bem claro aqui que a intenção não é falar de uma empresa que é ideal para ganhar bons salários ou até um plano de carreira, ou seja, não estamos falando de cargos e salários, estamos falando de adquirir conhecimento e muita experiência na área fiscal e tributária. E as informações que eu vou te entregar aqui nesse vídeo foram baseadas em mais de 15 anos de experiência que eu tenho na área fiscal e tributária e na experiência de outras pessoas que eu acabei conhecendo durante a minha carreira. Eu percebi que as empresas que essas pessoas trabalharam durante a carreira delas tinham muito em comum com as mesmas empresas que eu trabalhei durante a minha carreira. E por isso eu percebi que as pessoas que acabam trabalhando nesse tipo de empresa acabam adquirindo muito conhecimento e muita experiência e com isso acabam tendo ótimas oportunidades de sucesso na área fiscal. E fica comigo até o final que eu vou te apresentar 4 motivos que comprovam que esse tipo de empresa realmente é ideal para quem é da área fiscal e tributária adquirir muita experiência e muito conhecimento, ok? Então, sem mais delongas, de que tipo de empresa eu estou falando aqui? Eu estou falando da empresa de escritório de contabilidade de pequeno e médio porte. E já quero deixar aqui uma dica. Se porventura você que está aí me assistindo já trabalha em um escritório de contabilidade de pequeno ou médio porte, aproveita bem essa oportunidade, porque é uma oportunidade de ouro. E por que eu digo isso para você? Porque quando eu entrei lá atrás, há 15 anos atrás, em escritório de contabilidade, eu não dava muito valor a isso, porque eu achava que, é uma empresa pequena, eu não tenho chance de carreira, eu não tenho como crescer aqui dentro, e realmente eu estava certo, eu não tinha como ter carreira lá dentro, eu não tinha como ter boas oportunidades de crescer e ter aumento de salário. Mas o que eu não percebi era, ali para mim naquele momento era uma escola, porque ali eu estava adquirindo muito conhecimento e muita experiência. E é por isso que eu já te digo, não menospreze esta oportunidade, tá? Abrace-a, realmente sugue tudo que você puder sugar estando nesse escritório pequeno ou de médio porte, para que você realmente saia dele quando decidir sair, ou se porventura o escritório decidir te demitir, quando você for participar de uma outra entrevista, você vai ter uma bagagem gigantesca de conhecimento e experiência, ou seja, vai ser muito mais fácil de você ser recontratado, porque o seu currículo vai estar bem qualificado para a maioria das empresas aí no mercado, tá? E eu também te falo isso por experiência própria, porque quando eu saí de escritório de contabilidade para participar de outras vagas em outras empresas, eu reparei que eu tinha muita facilidade de responder as perguntas que eram me feitas, certo? E eu percebi que eu era contratado facilmente. Então, nos 4, 5 primeiros anos, quando eu acabei saindo de uma empresa para outra, eu não ficava 15, 20 dias desempregado. Era muito rápido para mim na época conseguir emprego, porque o meu currículo era muito qualificado para a maioria das empresas. Então, reforçando, se você hoje já trabalha em escritório de contabilidade de pequeno ou médio porte, não perca essa oportunidade. Aprenda tudo o que for possível aprender para que depois você possa ter sucesso e conseguir empregos melhores, em cargos melhores e por aí vai, ok? Então agora vamos falar dos motivos que fazem desse tipo de empresa uma empresa ideal para quem é da área fiscal e tributária adquirir muito conhecimento e muita experiência. Vamos lá. Motivo 1. Você vai trabalhar com clientes de diversos segmentos de atividade. É muito comum em um escritório de contabilidade pequeno ou de médio porte, você ter um leque de clientes ali entre 30, 40, 50, até 60 clientes talvez, e a maioria deles tem segmentos de atividade diferente. Muitas vezes você vai trabalhar com padaria, mercado, açougue, indústria, atacadista, assessoria, consultoria. Assim, é um universo muito gigante de atividades que podem existir dentro entre os clientes de um escritório pequeno ou de médio porte. Eu me lembro que no meu primeiro escritório, onde eu trabalhei há 15 anos atrás, eu cuidava sozinho de mais ou menos 30 a 35 clientes.
e a maioria era de atividade diferente. E ali naquele escritório, literalmente eu estava sozinho, porque eu era o único funcionário da área fiscal para atender esses 30 a 35 clientes. Literalmente, todo santo mês eu tinha que fazer o fechamento desses 30 a 35 clientes, atender a todos, levar documento, buscar documento, porque eu era literalmente sozinho ali. Então imagina você o quanto de conhecimento e de experiência eu não adquiri estando nesse escritório de contabilidade de pequeno porte, sozinho na área fiscal. E é isso que vocês precisam ter em mente. Quanto mais segmentos diversificados vocês atenderem aí no local de trabalho, seja aí no escritório de pequeno ou médio porte, mais qualificado você se torna para o mercado, ou seja, mais empresas estarão interessadas em contratar o seu serviço. Então não deixe de aproveitar essa oportunidade, caso você já esteja trabalhando em um escritório de contabilidade, de realmente abraçar isso e entender que ali é o momento de você aprender tudo que for necessário para enriquecer o seu conhecimento e a sua experiência. E isso vai enriquecer também o seu currículo, ok? E uma coisa que eu quero já deixar bem claro aqui é o seguinte: se porventura você não trabalha em escritório de contabilidade ou não trabalhou em escritório de contabilidade, não estou dizendo que é para você largar o seu emprego e amanhã já correr atrás de entrar em um escritório de contabilidade, não, tá? Mas talvez você possa ficar atento para que em uma oportunidade de emprego que você vai fazer uma entrevista em um escritório de contabilidade, e se for a sua intenção naquele momento ter bastante experiência e conhecimento na área fiscal, talvez seja uma boa oportunidade para você aceitar a trabalhar naquele escritório, não? Pense nisso, tá? Não estou dizendo que é uma regra, mas que as pessoas que querem realmente ter bastante experiência e bastante conhecimento, estando dentro de um escritório de contabilidade, vai conseguir atingir esse objetivo, tá? E se você que está me assistindo trabalha em algum escritório de contabilidade, coloca aqui nos comentários quantos clientes você atende por mês no seu fechamento fiscal. E agora vamos para o próximo motivo. Motivo 2. Você vai aprender a calcular diversos tipos de impostos. Esse motivo 2 é até uma consequência do motivo 1, né? Pelo fato de você ter vários segmentos de atividades, muito provavelmente você vai ter vários tipos de impostos para calcular. Então você pode ter ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, o Simples Nacional e por aí vai. Ou seja, é literalmente uma escola completa para você aproveitar e adquirir e sugar ali aqueles conhecimentos. E te digo mais, esse tipo de conhecimento diversificado, de calcular vários impostos, é o que agrega ainda mais, é o que dá mais valor ao seu currículo. E quanto mais rico é o seu currículo, melhores serão as oportunidades que o mercado vai te oferecer, ok? Vamos para o próximo motivo. Motivo 3. Você vai aprender a trabalhar com mais de um tipo de regime tributário ao mesmo tempo. A maioria dos escritórios de contabilidade tem ali entre seus clientes mais de um regime tributário a ser apurado, tá? Então pode ser Simples Nacional, lucro presumido, ou lucro presumido, lucro real, ou até mesmo os três, ou seja, quanto mais diversidade de regime tributário tiver para você aprender, melhor é para você. E quanto mais regimes tributários diferentes você souber apurar, melhor será o seu currículo para o mercado, ou seja, você está se tornando cada vez mais qualificado para o mercado. E vou até um pouco mais além. Quando você entende como se trabalha com mais de um tipo de regime tributário, suponhamos que você entenda a trabalhar com os três ao mesmo tempo. Suponhamos que você trabalha com o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Você já tem a capacidade até de realizar um planejamento tributário, ok? Então, se você já sabe trabalhar com os três regimes tributários, Simples Nacional, lucro real e lucro presumido, você já tem grandes conhecimentos para começar a oferecer, por exemplo, um serviço de planejamento tributário, ou até mesmo para você se diferenciar dentro da empresa que você trabalha, realizar um planejamento tributário em uma empresa que você desconfia que, se ela estivesse em outro regime, ela estaria pagando menos impostos. Imagina se você faz um estudo desse e descobre que você consegue economizar muito imposto para um determinado cliente ou até mesmo para a empresa que você trabalha. Eu hoje em dia, por exemplo, eu sou CLT, tá? Eu trabalho para uma grande rede de restaurantes de uma empresa multinacional aqui no Brasil, tá? Mas, através do meu conhecimento, eu já ofereço para outras empresas, fora da empresa que eu trabalho, né, esse serviço de planejamento tributário, porque eu tenho conhecimento de como lidar com o Simples Nacional, lucro real e lucro presumido. Inclusive, no mês seguinte ao da publicação desse vídeo aqui, eu vou prestar um serviço de planejamento tributário para uma rede de supermercado aqui perto de mim. Eles estão no Simples Nacional, mas eles já faturam tão alto que eles acham que provavelmente no lucro real ou no lucro presumido, eles estariam pagando menos impostos. E é aí que entra o planejamento tributário. E aí eles me conhecem, pediram para eu fazer esse serviço.
eu vou fazer esse serviço e inclusive vou usar uma planilha que eu vou deixar aqui no link da descrição, tá? Que eu uso bastante para oferecer esse tipo de serviço. É uma planilha que me orienta muito sobre as informações que eu preciso preencher para exatamente localizar qual seria o regime tributário mais adequado, por exemplo, para esse mercado que eu estou atendendo. Ou seja, eu estou usando os meus conhecimentos para fazer uma renda extra enquanto eu sou CLT. Imagina que maravilha vocês fazerem isso também. E agora vamos para o próximo motivo. Quarto motivo. Você vai realizar diversas tarefas dentro do departamento fiscal e também fora dele. Geralmente, as pessoas que trabalham no departamento fiscal de um escritório de contabilidade fazem tudo daquela empresa, ou seja, apuram os impostos, entregam as obrigações e o que mais for necessário. Só para vocês terem ideia, no primeiro escritório de contabilidade que eu trabalhei na vida, eu apurava todos os impostos, eu entregava todas as obrigações acessórias, eu inclusive levava os documentos até o local do cliente, buscava os documentos para fazer fechamento fiscal, porque naquela época não tinha arquivo eletrônico, era tudo muito mais na base do papel. Inclusive, a parte da escrituração era na caneta, era no livro mesmo. Eu peguei essa época, o finalzinho dessa época aí, onde eu tinha que escriturar as notas fiscais na caneta, no próprio livro de entrada e no próprio livro de saída. Imagina que loucura! Eu trabalhei durante 1 ano nesse escritório, escriturando tudo na mão. Inclusive, chega a doer a mão de tanta informação que eu tinha que escrever. Imagina, era de 30 a 35 clientes e entre 10 a 12 mais ou menos ali era comércio. Então tinha muita nota fiscal de entrada e saída para ficar escriturando. E além disso, era eu responsável ali no escritório por realizar abertura, alteração e encerramento de empresa. É por isso que eu falo que provavelmente você vai fazer de tudo na área fiscal e fora da área fiscal, porque na maioria das empresas a parte de abertura, encerramento, alteração de empresas, né, é no paralegal ou societário, como assim dizem por aí, né? E lá não, lá, e aí, por exemplo, talvez, no seu caso, você também faça tudo. Apura imposto, entrega as obrigações, realiza a abertura, fechamento, alteração de empresas, e isso é muito bacana, tá? Não menospreze isso. Caso você esteja passando por essa situação, primeiro, deixa aqui nos comentários para eu saber que você está passando por essa situação, porque eu passei e eu sei exatamente o que está acontecendo com você. Então fala assim, Léo, eu aqui na empresa, no escritório onde eu trabalho, eu apuro os impostos, eu entrego as obrigações, e eu realizo abertura, encerramento e alteração de empresa também. Eu sei bem o que você está vivendo aí. Só que assim, por mais que dê muito trabalho fazer tudo isso sozinho, é também enriquecedor. Cada vez mais você está dando mais qualidade, enriquecendo mais o seu currículo, o seu profissional. Ou seja, você está ficando cada vez mais qualificado para o mercado do que outras pessoas por aí. Inclusive, lá ainda nesse primeiro escritório, eu cheguei até a trabalhar no setor de departamento pessoal, tá? Eu fazia ali apuração de fechamento de folha. Imagina, fiscal, entregando os impostos, obrigações acessórias, abertura e encerramento de empresa e ainda tendo que fazer fechamento de folha. Eu me lembro até que no final do ano, era 24 de dezembro, eu tava lá até altas horas da noite fazendo fechamento de folha, loucura, nossa, loucura, mas assim, para mim foi um baita diferencial. Quando eu saí daquela empresa para fazer entrevista em outra, eu tava, como posso dizer assim, bem motivado, eu tava confiante, acho que essa palavra é certa, tava confiante, porque eu tinha muito conhecimento. Eu sabia que pro mercado, eu era um profissional assim extremamente qualificado. Era difícil eu não conseguir emprego em poucos dias, tanto é que eu consegui sair desse primeiro escritório para entrar no meu segundo escritório, né? Porque as 3 primeiras empresas da minha carreira foram tudo escritório, pequeno, médio, e eu trabalhei no escritório muito grande, tá? Então entre o pequeno e o médio foi uma diferença de 1 semana. Eu fui contratado em 1 semana, olha só que loucura. Mas isso por quê? Porque realmente eu tinha muito conhecimento, muita experiência. Eu aprendi muito nesse primeiro escritório pelo fato de estar sozinho ali, fazer literalmente tudo sozinho e abraçar meio que quase tudo ali dentro do escritório, né? Eu só não abracei o contábil, mas o contador estava querendo, já estava até conversando comigo de começar a me passar algumas informações do contábil também. Imagina se eu, antes de sair de lá, acabo ainda trabalhando no setor contábil. Eu era praticamente um escritório completo, né? Daria até para sair e abrir o meu próprio escritório, só que eu era muito jovem e não tinha esse entendimento, esse conhecimento. E também nem sou muito a favor de abrir escritório de contabilidade porque dá um baita trabalho. Então assim, se você está trabalhando hoje no escritório de contabilidade, você já percebeu que realmente é um mundo gigantesco de conhecimento.
não perca essa oportunidade. Eu não tinha ninguém na época, infelizmente, para me dar essa orientação, para me dar essa dica. Eu era sozinho, naquela época nem existia ainda YouTube, Google, esses negócios tudo, esse monte de informação que hoje existe, né? E eu não tinha ninguém assim como algum profissional já de experiência ao meu lado para me dar algumas orientações, algumas direções. Eu era sozinho, eu ia meio que fazendo da minha cabeça. Se eu tivesse alguém, por exemplo, que postasse um vídeo como esse, dando essas orientações, desde lá eu já tinha prestado atenção, já tinha meio que trilhado um outro caminho, talvez, por que não? E já quero deixar para você aqui mais uma dica. Se você da área fiscal e tributária tem interesse em receber mais dicas como essa, mais direcionamentos, mais ideias de como se destacar na área fiscal e tributária, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque tá vindo muito vídeo bom por aí com várias dicas valiosas e todas elas de experiências que eu mesmo vivi ao longo de 15 anos de área fiscal e tributária que deram certo para mim. Eu usei aqui algumas estratégias, algumas dicas durante a minha vida toda que me permitiram receber aumento de salário, promoção e estar em destaque na área fiscal e tributária por onde eu passei, entendeu? E se o conteúdo desse vídeo foi interessante para você, enriqueceu aí o seu conhecimento, te deu uma luz, te deu assim, abriu a sua mente para realmente entender que um escritório de contabilidade pode ser uma grande oportunidade de aprender mais sobre a área fiscal e tributária, não deixa aqui de dar o seu like para mim, por favor, porque eu vou entender que realmente é um conteúdo interessante para a nossa área fiscal e tributária, e o YouTube também vai entender que é um conteúdo importante para que ele divulgue para outras pessoas, tá bom? Eu te ajudo e você me ajuda, ok? E uma coisa eu digo pra você que ficou comigo aqui até o final, você já é um profissional fora da caixinha, você já pensa diferente, você já tá querendo buscar novos caminhos, novas ideias, isso é bem legal. Obrigado por ter ficado comigo até o final, fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.